Certa vez, dois amigos estavam conversando e um deles disse: talvez Jesus tenha enviado seus apóstolos para o inferno, para que eles salvassem as almas que lá estavam. O outro amigo, sem entender muito bem por que ele tinha dito isso, o perguntou: onde é que você tirou essa ideia? Então ele continuou: bom, eu sou bombeiro e na minha prática diária eu pude resgatar inúmeras pessoas de prédios em chamas do inferno aqui na Terra. E eu percebi que se eu, na minha pequenez, consigo agir dessa forma, imagine Jesus e seus discípulos. Então, certamente, eles devem estar lá no inferno, salvando as almas que lá estão. A história é interessante, ela traz alguns pontos para a gente refletir. Eu vou refletir aqui sobre alguns deles, né? O João depois vai falar um pouco mais. Mas acho que a primeira coisa que a gente pode destacar aqui, obviamente, né, é a ideia do inferno. E a ideia do inferno, a gente já falou isso provavelmente em vários outros vídeos, mas a ideia do inferno é uma ideia de um estado de consciência, tá? A gente precisa partir desse ponto, porque sem entender isso, todo o resto perde sentido. O inferno não é um local onde você está, não é uma circunstância, uma situação, não é um momento. O inferno é um estado de consciência, logo ele é algo que está dentro da gente. Ele é uma reação nossa interna, muitas vezes a algo externo, sim. Ele pode estar vinculado a coisas externas, como gatilhos, como estímulos, mas na verdade esse inferno ele é sempre um inferno pessoal, é algo que existe dentro de nós e que justamente por ser algo que existe dentro de nós é passível de ser trabalhado. Não que a gente não possa trabalhar coisas externas, o mundo externo também pode ser mudado, mas ele não depende exclusivamente de nós. Já esse estado de consciência é algo que a gente pode sim trabalhar e alterar. No caso do bombeiro da história, né? Por mais que ele se considerasse pequeno perto de Jesus e dos apóstolos, de fato a gente pode considerar ele como sendo, ele era uma pessoa que não era tão pequena assim. Por quê? Porque ele, dentro de um incêndio, ele era a pessoa mais qualificada para resgatar os outros, né? Por quê? Porque ele sabia lidar com aquela situação. Então, no caso da metáfora, da analogia que está sendo trabalhada no texto entre o incêndio e o bombeiro, e o inferno e Jesus, a grande ideia ali é você, para resgatar alguém de alguma situação que essa pessoa está vivendo, você precisa entender na prática o que é aquilo. Ou seja, você precisa ter passado por aquilo. Com isso, a gente não está dizendo que você precisa ter vivenciado todas as experiências, não é isso. Mas você precisa ter superado determinadas, vamos dizer, infernos pessoais seus, para você conseguir entender, né, ter a alteridade de conseguir perceber aquilo que a outra pessoa está passando. Jesus, ele podia resgatar as pessoas porque ele já havia passado por aquelas situações. Aqui no Pedro a gente entende que Jesus não é um ser que nasceu pronto, ele também foi se trabalhando. Então ele conseguia entender a dor e o sofrimento que o outro estava passando, assim como o bombeiro conseguia entender as circunstâncias ali e atuar da melhor maneira possível a resgatar aquelas pessoas. Então, reconhecer em nós aquela situação e pegar e tirar disso aprendizados é uma das formas de a gente conseguir trabalhar com outras pessoas de maneira a ajudá-las também a se livrarem, a superarem aquela situação que elas estão passando, onde elas se encontram. Exatamente, isso é algo muito importante porque, embora nós de fato não tenhamos a responsabilidade de resolver as dificuldades dos outros, de tirá-los do inferno sem que eles ajam, nós obviamente não vamos focar única e exclusivamente no nosso processo e ignorar completamente as pessoas, até porque o processo de desenvolvimento faz parte do entendimento de que nós de que nós somos o todo. Então, obviamente, para crescermos, nós precisamos que as outras pessoas também se desenvolvam. E beleza, mas eu não sou bombeiro, eu não tenho treinamento necessário, eu não estou no nível de Jesus, o que eu posso fazer para conseguir parar e auxiliar essas pessoas e ao mesmo tempo me desenvolver? Eu estou no mesmo inferno que ela, exatamente, exatamente. Eu preciso aprender a dividir a minha energia em dar atenção para aquela pessoa, em ouvir, em estar lá para auxiliar, e também em continuar o meu processo entendendo que talvez a melhor forma de auxiliá-la a sair do inferno é continuar caminhando. Porque por vezes ela não só vai querer continuar naquela situação por inúmeros motivos, mas ela vai querer que você fique ali com ela. Então a gente precisa aprender a romper esse laço para que, através do nosso exemplo, nós arrastemos essas pessoas ou ao menos façamos um convite para que elas, assim como o bombeiro, assim como Jesus, assim como nós estamos tentando fazer, também se movimentem para sair do incêndio. Porque por vezes a gente pode estar num prédio pegando fogo e o bombeiro não chegar a tempo, mas aquele que está ao nosso lado pode encontrar a saída.
E a gente pode, através do exemplo dele, também seguir por esse caminho. Nós podemos ser esse exemplo na vida dos outros e, obviamente, a partir disso, nós reforçamos esses ensinamentos dentro de nós. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, que isso também ajuda bastante a gente. E nos vemos no próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.